Obrigado, Excelência. Inicio meus cumprimentos, minha fala, cumprimentando Vossa Excelência, Dr. Rodrigo Fellini. Tivemos a oportunidade de estar atuando aqui na presente plenária sobre a função de Vossa Excelência e sempre com muita transparência, sempre com muita parcialidade, não só em relação à condução dos trabalhos, mas também em relação ao presente feito, assim como fez desde o início, quando assumiu. Então, deixo aqui consignado e registrado nos cumprimentos a Vossa Excelência. De igual modo, cumprimento aqui os meus pares, os meus companheiros de banca defensiva, Dr. Caio Magalhães, Dr. Samuel Keller. Só nós sabemos o quão tamanho é o desafio ao qual temos hoje perante a plenária, mas Deus sempre dá o fardo àquele que pode carregar. E nós fomos contratados e tivemos pelo senhor José Fernando a confiança da causa dele ao nosso trabalho. Então, quero agradecer a todos os momentos que tivemos aqui, de estudo e dedicação, para estar aqui hoje presente para realizar a defesa do senhor José Fernando. Muito obrigado. Sem meus cumprimentos, Dr. Fábio Rodrigues, diretamente desde o começo, fez a defesa do senhor Ciro. Então, deixo aqui, em nome da advocacia, em nome da OAB, meus cumprimentos ao doutor. De igual modo, cumprimento do doutor Enzo, também já tivemos a oportunidade lá na quarta criminal, de estar atuando em uma plenária, também de igual modo, assim como o doutor Fellini, sempre de maneira transparente, sempre de maneira imparcial, né, em relação aqui ao disciplina, à atuação de um professor de justiça, e hoje aqui também de maneira muito respeitosa com o trabalho da defesa. Então, deixe aqui consignado os meus cumprimentos. Estende cumprimentos ao assistente de acusação, doutor Tiago, embora vamos divergir bastante aqui das teses defensivas em relação às teses da assistente de acusação, mas deixe consignado a minha estima e consideração, não só profissional, como pessoal, por Vossa Excelência. O senhor sabe o carinho que tem por Vossa Excelência. Então, deixe aqui registrado. Cumprimento os presentes. Fiz aqui às 10h17 da noite, tão frio. E como o doutor Tiago mencionou, Vossas Excelências exercem um papel aqui fundamental no presente Tiago. O papel de dar publicidade ao ato, à plenária do júri, à sessão ao qual voto. E não somente isso, eu agradeço a cada um que esteja aqui, em especial a família do Belso, a família da vítima, ao qual peço aqui as minhas condolências. Aqui, Vossas Excelências estão desde aproximadamente 10 horas da manhã, atentos, prestando atenção a tudo que ocorreu. Então, isso é louvável, e aqui desde registrado os cumprimentos da defesa do senhor José Fernando em relação aqui ao comparecimento. Muito obrigado. Senhor José Fernando, senhor Fernando, foi assim que nós conversamos com o senhor nos referidos desde o início. Nós tivemos desde o início uma relação de confiança, uma relação de... A gente sempre fala quando tem um cliente um pouco mais velho, a gente trata de uma relação respeitosa pela figura de pai que o senhor exerce perante a sua família. Doutor Enzo deixou isso aqui consignado. Sem sombra de dúvida, o senhor é um bom pai de família e eu atesto isso, conhecer a pessoa do senhor. Então aqui eu tenho certeza da pessoa, do bom coração que o senhor é. As palavras que o senhor proferiu ali quando sentou no banco dela foi de todo o coração, de toda a verdade. Então, tenho certeza que é Deus tocando em seu coração hoje, na presente plenária, trazendo a verdade para dentro do seu coração. Então, quero agradecer a toda a confiança que depositaram no nosso trabalho desde o começo. Tem na minha mão, obrigado, senhor. E se Deus quiser, vai ser feita a vontade de Deus, vai presentear. Sempre o grande auxílio também, tá? Pela defesa do senhor Salvador Rodrigues. E por último, e mais importante, dirijo-me a Vossas Excelências, Conselho de Sentença. Conforme bem explanado pelo assistente de acusação, Dr. Tiago, aqui Vossas Excelências exercem um papel muito mais que fundamental na presente data, e não só pela promessa que Vossas Excelências deram, quando o Dr. Fellini o fez aqui no início da presente sessão. Aqui, Vossas Excelências estão como legítimos representantes do povo. Aqui, Vossas Excelências, eu falo do fundo do coração de maneira muito tranquila. Eu tenho certeza que quando aproximadamente lá para as 11 horas, prometemos não
alcançar Vossa Excelência nas nossas séries defensivas, mas eu tenho certeza do fundo do meu coração que Vossas Excelências, quando votarão com uma consciência tranquila, porque são pessoas de ocupação ilibada, são pessoas corretas, são pessoas honestas, não aqui, não estariam. Então, aqui, desse nome da banca defensiva do senhor Fernando, consignado os meus cumprimentos e os meus agradecimentos a cada um de vós. Obrigado, Luiz. Bravas. Bravo. O senhor hoje, estamos mulheres. Boa noite. Hoje, o papel da defesa é esclarecer o que a assistência de acusação e a promotoria falou aqui por 2 horas. Nós temos pouquíssimo tempo, 1h15, para falar em diversas teses que se aplicam ao caso. O que eu posso prometer hoje para vossas excelências é que o que o senhor e as senhoras podem esperar desse advogado, dos meus colegas, de Fábio também, é o compromisso com a verdade. Por quê? Se tem um jargão popular, né? Advogado só está ali para ajudar o réu. Advogado está ali para conseguir uma reduçãozinha de pena, para conseguir alguma coisa. Não é esse o papel do advogado. A Constituição Federal fala que nós somos indispensáveis à administração da justiça. E o papel do advogado, em especial o advogado criminalista, é fazer um contraponto a tudo que a acusação oferece. Porque nem tudo que eles trouxeram é verdade. Basta ver. Doutor Enzo trouxe aqui. Olha, houve homicídio, não concordo com a legítima defesa, mas há o privilégio, não há causa, tem que haver um depósito não qualificadora. Doutor Tiago está ao lado dele, advogado, representando a família, pediu para condenar em tudo. Sim. Então, doutor, não pode continuar. Tá bom, beleza, obrigado. Então, o que a gente vai colocar aqui para a senhora, para o senhor, é uma questão estritamente de entendimento do que está nas provas do autos. Tá? Quando a gente fala de psicologia das cores, Ministério Público, vem sua gravata elegante, gravata bebê, representa o sangue da vítima, a morte, a desgraça. Os advogados, normalmente, costumam vir aqui gravata verde, esse cordãozinho aqui, verde também. Eu falei com os meus colegas hoje, no momento da minha fala, eu vim de preto. Por quê? Estou representando o luto. E por que o luto? Hoje, mesmo que vossas excelências absolvam, a ideia está tudo. A desgraça está tudo. Hoje, não temos vencedores. Todo mundo vai ser recuperado. José Fernando está 789 dias preso. E pelo quê? Porque dá uma carona à mãe de seu amigo. Basicamente, por ter um coração bom, um coração humilde, que nem era para ele estar nesse churrasco, ele está em casa, acabou indo lá para a festa, o bar do sogro da Ranieri, correto? Sogro da Ranieri, né? Segurou para o bar, e aí poderia ir para casa, voltar a trabalhar no dia seguinte, trabalhador, honesto, carteira assinada desde sempre. Aqui é a carteira dele. Sempre trabalhou de carteira assinada, honesto, homem de família, sempre. 5 anos na mesma empresa. Caiu de gaiato numa situação dessa. Caiu de gaiato. Então, hoje, o que eu tenho para falar aqui, eu vou explicar para vossas excelências a tese do homicídio privilegiado. Em tese, nós, posteriormente, levantaremos sim aqui a negativa de autoria, a legítima defesa. Como eu falei, a gente vai provar o processo.
é coisa da minha cabeça, não é coisa de advogado, é coisa de advogado, não é provável. Mas eu vou falar do homicídio privilegiado. Por que o homicídio privilegiado cabe aqui no presente caso? O que o artigo 121, parágrafo 1º fala? Se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, presta atenção nessa palavra, por favor, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir de 1/6 a 1/3. O que significa isso aqui? A gente, se vocês, vossas excelências, quiserem condenar, é uma prerrogativa de vossas excelências. Vossas excelências não tem que dar explicação para ninguém, para a sociedade, quando sair. E aí? Condenou aqueles caras lá? Como é que foi? Não. A única explicação que vossas excelências têm é a consciência de vocês. Quando deitar a cabeça no travesseiro, entender que no presente caso foi justiça. Ouvido vossa excelência, pode ter uma eleição. Fosse a mãe de vocês. Fosse sua mãe, doutor. Difícil. Não é difícil. As fotos são horríveis, mas não quer. Quem? Obviamente. Mas quem causou tudo isso aqui? Quem vivia no contexto de violência doméstica, sofrendo, não tinha dinheiro de pedir R$100 para comprar um cigarro, para comprar uma água, para comprar comida? Quem causou? Se tirar a vítima do contexto, você, quando seu Fernando chegou para deixar a Mariana na casa dela, se a vítima não tivesse pago, você teria acontecido? Por isso, que vossas excelências são. E a gente vai pedir essa absolução. O doutor Samuel vai vir daqui a pouco para explicar as ideias da negativa de outro. Mas, em relação ao privilégio, o doutor Tiago falou o seguinte: não, porque as únicas testemunhas que falaram que teve disparo de arma de fogo e não sei o quê, são testemunhas da família. Esposa, as duas esposas e o filho. Será que é verdade? Falei para Vossa Excelência que eu vou trabalhar com a verdade. Vamos ver. Gabriel, tá aí? Pode colocar na folha 290, em inglês? Isso aqui que a gente vai apresentar para Vossas Excelências, uma manifestação que aconteceu no processo, na primeira fase. Perfeito. Vai. Vou ler aqui também. No momento da denúncia, que a promotora ofereceu a denúncia, ela falou o seguinte, ela arrolou as testemunhas, que estão todas aqui hoje, e colocou testemunha desconhecida ser localizada. Ou seja, pediu para que a polícia fosse lá na região e verificasse se alguma testemunha presenciou o fato. E segundo o doutor, família da vítima que ouviu. Não foi o doutor Rodrigo, era o outro juiz, mandou o delegado de polícia investigador e fazer a diligência no local. E o que foi constatado? Eles encontraram 5 testemunhas, que é a senhora Aline, senhor Gilberto, senhora Tânia e senhora Esther. 4 testemunhas, perdão. Doutor, você deu testemunha, doutor. Explica para os jurados o que é testemunha. Eles foram. Testemunha que tem prestação de julgamento. Eu explico, não, eu perguntando sobre uma parte. Eu não te interrompi. Se eu me permite, Alvarez, pode falar. Meu Alvarez, explica para os jurados se essas pessoas aí, elas são testemunhas ou são informantes. Testemunhas são aquelas que vêm aqui em juízo, prestam compromisso de dizer a verdade. Vamos lá. Acabou? Acabei. Isso. Explica, por favor. Vamos ver aqui. O que
que a promotora falou na denúncia? Vamos tocar na ferida assim. Estou falando aqui que não tinha ninguém. Não, Poderia? eu tive testemunha, doutor. Se eu mesmo falei. Aí toca na ferida no sentido de, olha, teve sim, teve uma diligência. Eu não sei, a testemunha, seja informada, qualquer coisa. Mas por quê? Mas por que o senhor não falou? Eu falei que não tinha testemunha. Tá bom, então. Eu falei que Tá não bom, tá bom. tinha. O senhor confirmou. Tá bom, tá bom. Não tinha testemunha. Beleza. 24 Tá bom. Olha aqui, ó. Só tem informantes. Informantes é diferente de testemunha. Olha aqui, ó. Quando a promotora fez sua denúncia, ela rolou Cícero, Mariana, Daiane, vizinho do imóvel a ser identificado pela autoridade judicial. Delegado de polícia foi no local. E o que foi identificado? As testemunhas totalmente. Tá? Não vem nessa testemunha, né, doutor? As pessoas que eventualmente presenciaram foram lá atrás, eventuais pessoas, até porque encontraram. Tá aqui, ó. A senhora Aline informaram que não estavam em casa na data dos fatos, vezes se encontraram na residência, ou seja, estava em nada. Senhora Tânia, moradora da casa número 2, informou que estava na sua residência dormindo no dia e horário dos fatos, mas sequer acordou, pois tomou medicação controlada. Sabe que nada. Ô, doutor Thiago, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Respeita os jurados. O senhor falou. O senhor falou. O que o senhor falou aqui? Ele me interrompeu. Respeita o jurado, cara. Você falou aqui, ó, à vontade. Agora deixa eu falar que o senhor tem que respeitar ele. Se o senhor não respeita a gente, se o senhor não respeita os meus colegas, respeitam os jurados. Por favor, eu gostaria que o senhor, por favor, regulamentasse os apartes, caso o doutor Thiago tiver uma questão de ordem. Doutor. Caso Como funciona? não, sim, Se senhor. não quer discutir, não quer ceder o aparte, peça a garantia da palavra e siga a apresentação com relação aos jurados. Se quer discutir, basta responder às provocações. Fica a escolha do senhor. Isso, mas a parte do Thiago, o senhor é um professor, Eu determinei isso. Se ele pedir a garantia da palavra, o juiz vai garantir. É o comitê que pediu. o senhor pode garantir a palavra? O senhor pode garantir, por favor? Eu sou pedido. Aqui, por favor. Você está concedido. Obrigado, doutor. Respeita o jurado. Você não pode responder. Se responder, vai continuar debatendo. Se não responder e pedir para continuar falando, vai continuar falando. Vamos continuar. Então, eu estava falando que a senhora Aline, ela não sabia de nada, a senhora Tânia não sabia de nada, a senhora Esther, proprietária do bar Mercearia situada na rua Rondinha, número 112, informou que não estava na cidade. Está testemunha. Senhor Gilberto. O que o senhor Gilberto falou? Que informou que estava dormindo em sua residência no dia e horário dos fatos e acordou com barulho de tiro. Barulho de tiro. Vou repetir para ficar gravado para Vossa Excelência. Informou que estava dormindo em sua residência no dia e horário dos fatos e acordou com barulho de tiro, havendo posteriormente permanecido em sua residência, sem sequer olhar pela janela, por temer ser vitimado por novos tiros de disparo que poderiam ocorrer. Não soube informar quem comunicou os fatos à polícia militar. Pode acender a luz, por gentileza? Então, a gente trazendo para a questão de que não houve disparo, como é que não houve? Essa informação bateu no processo. Ela bateu no processo. Qual que foi o resultado? O que a promotora de justiça falou? De folhas 296. Tendo em vista o teor da certidão lavrada, as folhas 290, desisto da oitiva do destino do imóvel a ser identificado pela autoridade judicial. Assistiu, né? Convém? Vai trazer uma pessoa estranha aqui para plenário, para falar que ouviu o disparo de arma de fogo,
na oportunidade, bom, não convém. Até o outro advogado, que sucedeu, não sei se foi o doutor Fábio, ou se foi o antigo advogado José Fernando, manifestou interesse em ouvir essa pessoa. Só que o juiz, na época, não manifestou. Então, quando eu falo que a gente vai trabalhar com a verdade, é isso. E por que o caso de homicídio privilegiado... Desculpa, quero interromper o seu raciocínio, tá? E eu também não vou entrar em discussão. Não, você acabou de falar em transparência e verdade, né? Não. Então, o mínimo que o senhor pode reconhecer é que eu citei expressamente essa folha e essa informação. Sim, mas eu Sabe mas, disso, né? sim, o senhor sim. O senhor citou, mas eu Não, eu só estou dizendo que parece sim. que eu Não. informação e eu Não, falei folha de forma alguma. e falei se houve essa E informação. o senhor citou. Não, é só isso. Citou. Eu estou falando... Para que não fique... Claro, Olha, claro, eu claro. omiti, eu não... Não. Eu falei exatamente, citei a O folha. senhor sim, mas eu estou falando do advogado da assistente de acusação. Tá bom? O senhor me permite um quarto? Não, Não foi não, esse mesmo. tudo bem. Não, o senhor está me atrapalhando. Não pode Tá continuar. bom, obrigado. Para a gente poder analisar a questão do privilégio, é importante a gente limpar o privilégio. O doutor trouxe aqui o Kleber Masson. Quem que é o Kleber Masson? Promotor de justiça. Colega do doutor F. O que ele fala aqui sobre o privilégio? Vou ler aqui para Vossa Excelência. Quando a gente age sobre o domínio de violenta emoção, capaz de alterar o estado de ânimo do agente, a ponto de tirar-lhe a seriedade e a isenção que ordinariamente possui. Ou seja, violenta emoção. Seu Santana tirou uma arma de fogo aqui no carro, querendo matar aqui o Felipe, a esposa, todo mundo apontando o revólver para a Mariana. Isso aqui não é violenta emoção? Façam o exercício se colocar na situação. Imagine se você gosta de silêncio. E o doutor falou de 3 requisitos. Então, o requisito da domínio da violenta emoção. A injusta provocação. Vamos lá. Comportamento apto a desencadear a violenta emoção. E a consequência prática do crime. Ué. Papai chegou com o coração leve, tranquilo, querendo ir para casa, para poder voltar a descansar, trabalhar no outro dia. Chegou lá, foi injustamente ofendido, ameaçado. Isso aqui é o quê? O que a doutrina... O que o promotor de justiça está falando aqui na injusta provocação da vítima? O doutor Enzo concordou. O doutor Enzo trouxe aqui, que é cabível essa causa de prisão de fé. E por fim, temos aqui a reação imediata. Ah, não, porque não teve reação imediata. Como não? Logo após os disparos, o Sidney chegou, ele falou aqui, todo mundo falou, ele chegou, eles entraram dentro da casa. Quando a gente perguntou para o Felipe, para a Daiane, não me recordo agora, quanto tempo demorou mais ou menos? Que eles desceram, e aí eu ouvi lá embaixo. Ah, eu acho que foi 5 minutos. Porque não é reação imediata? Obviamente que sim. Então, o que nós estaremos pedindo aqui como causa subsidiária, se vossas excelências não absorverem, e obviamente, estamos fazendo como vossa excelência, não absorverem, tem que se reconhecer a causa de remissão de mérito da justiça. Concordando com o promotor de justiça. Encerro por aqui, agradeço. O Samuel Dr. Luiz, muito obrigado pela visita. Eu não interrompi ninguém, espero reciprocidade. Antes de começar aqui propriamente dito, eu acho interessante que tem uma certa semelhança com a água da grega, né? Onde os populares iam até aquele ambiente, debatiam de maneira democrática, falavam, outros falavam, e juntos construíam o conhecimento. Eu acho interessante que hoje aqui eu também tenho aprendido muito. Aprendo com todos. Um juiz-presidente, como deve conduzir uma sessão, aprendo com o Ministério Público,
aprendo com meus colegas, advogados na defesa, aprendo, inclusive, como não se deve fazer com os colegas, o colega que está aqui na assistência da acusação. E aprendo também com Vossa Excelência, porque muitas vezes eu falo demais e preciso ouvir mais. Eu acho que não só eu preciso aprender sobre ciência, tem mais gente que precisa aprender sobre ciência. Né? Então, agora, dito isso, eu acredito que, respeitando não a mim, que eu não o conheço, vim aqui porque tenho uma amizade com o doutor Caio e tenho uma paixão pela justiça. Saí de Teoflotão, mas nós de Minas a 1 quilômetro para cá para poder ajudar os meus amigos. Né? Então, vou dar sequência. E uma das coisas que rege a minha vida é a Bíblia. E aqui em Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sócrates fala que durante o discurso, o ouvinte, que hoje são vossas excelências, é iluminado. Paulo Freire, embora controvertida a sua atuação enquanto pedagogo, mas ele tem uma frase muito interessante, que não só o ouvinte é iluminado, mas quem fala também é iluminado. E hoje eu vim aqui pedir a Deus que, por meio do seu Santo Espírito, ele possa me iluminar, para que eu leve luz também na mente de Vossa Excelência, e Vossa Excelência consigam compreender todo o contexto que aconteceu naquele dia. E ao pedir a Deus que iluminasse a minha mente, eu falei, como que eu vou fazer essa leitura? Porque não é um caso fácil. Não falar que o caso é fácil, eu vou discordar, porque é um caso muito difícil, complexo. Mas eu me recordei do livro Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir, que ela conta uma história muito interessante. Ela conta uma história, Caio, em que uma mulher maltratada, muito maltratada, traída, ela conhece um rapaz do outro lado do rio. E esse rapaz se torna o seu amante. E essa mulher, ela começa a frequentar a casa desse rapaz e tudo mais, e ela está ali apaixonada todos os dias. E um dia ela perde a hora. Um dia ela sai de lá às 18h01, e não às 18 horas, como comumente saiu. E qual que foi o problema dela perder essa hora? O problema dela perder essa hora foi porque surgiu um assassino e que ficava na ponte e matava mulheres. Esse assassino já tinha matado 15 mulheres. E ela falou, e agora? Como que eu vou embora? Mas ela foi no barqueiro. Barqueiro, me atravessa para o outro lado, por favor. Ele está assim, no trabalho, até às 18 horas. 18 minutos, saiu no expediente. E ela, nossa, e agora? Já sei, vou lá no meu amante. Eu pedi para ele para poder me acompanhar. Quando ela chegou no amante, por favor, me acompanha até o outro lado da ponte. Nem que é correndo rapidinho, só para você me ajudar, porque eu estou com medo, tem um assassino na ponte. E aí ele está assim, não, eu estou com preguiça. Olha, o cara te dá a sua relação ali, ele estava pouco importante com ele. A mulher não queria também perder seu casamento, então ela se arriscou na ponte em que 15 outras mulheres tinham. E ela foi. E quem leu o livro sabe o final disso. Ela foi morta, ela foi assassinada. E aí, no livro é feita uma reflexão. E aí, de quem é a culpa da morte dessa mulher? A culpa da morte dessa mulher é dela, por ela ser adúltera? Quem agora está do outro lado? A culpa dessa morte foi do barqueiro burocrata? Porque, 6h01, ele não quis atravessar com a mulher, tendo esse conhecimento das 15 mortes? Ou a culpa foi do amante preguiçoso, que não teve coragem de até essa briga? É hoje aqui o que é feito. De quem que é a culpa? A culpa é de Sidney? A culpa é do Fernando? Ou a culpa é da Mariana? De quem que é a culpa? Ora, excelência, a culpa dos 16 assassinatos agora era do assassino. Não era do barqueiro, não era da mulher. A culpa não era do amante preguiçoso. A culpa era do assassino. E aqui, de quem que
é a culpa? Se nós fizermos uma exclusão hipotética das condutas que nós tivemos e que nos trouxe até aqui, nós vamos ver quem que eventualmente não tivesse agido como agiu teria impedido que hoje nós estivéssemos aqui. E é interessante que aqui o Guilherme Souza Nunes, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele fala assim: no Brasil, a relação de causalidade é decifrada pela conjugação entre teoria da equivalência dos antecedentes causais e o método da eliminação hipotética e o filtro de causalidade psíquica. Em apertada síntese, uma ação poderá ser considerada causa do evento danoso se suprimida mentalmente do contexto fático, o resultado teria deixado de ocorrer tal como ocorreu. Peço perdão à família da vítima. Mas se não fosse a conduta da vítima, nós não estaríamos aqui. Façam, vossas excelências, uma exclusão hipotética da conduta. E fala assim: se ele, naquele dia, não estivesse esperando com a arma na mão, o Sidney, não estivesse esperando com a arma na mão a sua companheira, a sua fiel companheira, que a ela era atribuída uma infidelidade. Mas como nós vimos aqui falando, quem é que ia, infelizmente, em outros lugares, ter relação com outras mulheres, não era ela que era a infiel. Então, se vossas excelências fizerem a exclusão, vossas excelências vão ver. E é interessante, porque isso é coisa da minha cabeça. Quando nós vamos estudar a vitimologia, a gente vê, de maneira aprofundada, até onde a vítima cooperou com o crime. Inclusive, foi citado um exemplo aqui pelo Ministério Público. Infelizmente, um arquiteto, no seu carro, foi tentar agir em relação ao homem que tinha acabado de fazer um assalto. Eu sei que ele tinha a melhor das intenções, diferentemente do Santana. Mas, infelizmente, ele se colocou em um estágio perigo. E os policiais estão aqui, e eu falo com propriedade porque eu fui policial militar. Fui por 6 anos policial militar. E a instrução que se dá é: não reaja. Não reaja. Mas, por outro lado, também veremos que o direito não exige, Caio, não exige, doutor Luiz, que vocês sejam covardes. Não é exigido. Cômodos de senso, saída mais cômoda. O direito não exige isso. Então, nós vamos ver que se os fatos tivessem ocorrido como delineamento dado pela acusação, ainda assim a ação teria sido legítima. Mas eu sigo. Acho interessante que, né, vem um advogado aqui criticar o direito parcial, o direito do silêncio parcial. E aí um advogado faz a crítica falando: vossas excelências não tiveram o direito de perguntar. Com a devida vênia a vossas excelências. O nosso sistema jurídico é regido por um princípio do indulto pro réu, que na tradução literal dessa expressão em latim é: na dúvida, absolve-se o réu. O ônus da prova recai sobre quem alega. Se a acusação traz aqui um argumento falando que eles agiram independente de ânimos necando, de vontade de matar, em 2 qualificadoras, eles têm que provar tudo. A defesa não tem a obrigação de provar isso. A defesa não tem a obrigação de provar. O ônus é deles. Mas, Samuel, o juiz queria perguntar. Não estou referindo a ele. Eu falo, o juiz como um todo queria perguntar. E eu dou uma resposta. Recentemente eu fiz essa colocação no juiz que eu atuo na minha comarca. Eu assim, doutor, com todas as vendas ao senhor. O senhor é técnico. Somos regidos pelo princípio do indulto pro réu. Se o senhor tem dúvida, vincula a sua curiosidade. Porque o senhor, na dúvida, absolve. Quem tem que produzir a prova é a parte. O juiz, ele tem que adotar uma posição inerte. É como o fiel da balança. Eu coloco para um lado, a acusação coloca para o outro, mas o fiel, ele vai conforme as partes trabalham a prova. E não a iniciativa. Então, se vossas excelências hoje, por algum motivo, tiverem dúvidas em algum momento das minhas falas aqui, ou dos meus colegas,
Vossas Excelências têm que pegar as dúvidas de Vossas Excelências e interpretar a favor disso. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o nosso sistema processual. Aqui eu trago, especialmente, uma pessoa que eu admiro muito, Auri Lopes Júnior, um duplo pro-réu. Um duplo pro-réu é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória. E também como regra para o juiz, no sentido de que não só ele é o réu, nenhuma carga probatória, eles não têm que provar nada. Mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe. Então, com todas as regras, Vossas Excelências hoje estão aqui investidos na função de magistrado. Então, se houver dúvida, aplique essa regra. Se tiver curiosidade, assim, pode ter curiosidade naquele aspecto. Com todas as regras, Vossa Excelência deve. Claro, Vossas Excelências são soberanas. Eu falo deve, é conforme, né, o ordenamento processual. Mas também eu tenho que ir lá e beber da fonte da Constituição, que é também está acima de todas as normas, e fala, olha, o jurado é soberano. Então, você sabe, se quiser, ao final, de condenar em todos os aspectos, embora o Ministério Público, inclusive, reconheceu o privilégio, inclusive, reconheceu a ausência de uma qualificadora, Vossa Excelência é soberana. Pode condenar na ilha de todas as circunstâncias pedidas aqui pelo assistente de acusação. Mas também pode, com todas as vezes, ao posicionamento do promotor de justiça, absolver, porque Vossas Excelências são regidos pela íntima convicção de Vossas Excelências. Vossa Excelência, depois de terminar aqui, não precisa justificar para ninguém. Falar assim, ó, eu acho que aquele advogado estava certo, ou o promotor estava certo. Não precisa ficar com esse buchiquinho de corredor de fora. Porque se tem alguém que tem que fundamentar suas decisões aqui, é o magistrado que está ali. Vossa Excelência não tem. Então, ainda, inclusive, por favor, se o senhor puder constar em ata, o pedido de absolvição, inclusive por clemência, Vossas Excelências escolhem. O que é clemência? Fala, eu me coloco no lugar dele. E se assim eu tivesse no lugar dele, eu teria agido da mesma maneira. Então, por favor, o senhor consta aí. Eu vou chegar lá, Vossas Excelências entenderão do que eu estou falando. Caio falou aqui, negativa de autonomia. Fui conversar com o Fernando, e Fernando virou para mim e falou assim, por isso que o doutor perguntou aqui, ele deu uma facada, não deu, doutor? Ele falou? Eu fiquei só, porque eu não gosto de interromper. Eu não gosto de ser interrompido, então eu não vou, meu direito. Me interrompo para não ser interrompido. Então, se ele quiser voltar na rua, eu vou voltar. Mas me perguntou, nem respondi, porque ele não gosta de interromper. Aí ele perguntou, você viu ele falando, doutor? Não, não vi ele falando. O senhor pode colocar o depoimento dele aí para mim, por favor? O trecho do depoimento dele? Excelências, quando o Fernando nos chamou para poder conversar ali, o Fernando foi e falou assim, olha, pode dar o play aí, depois eu vou explicar para Vossas Excelências. Eu não ouvi ele falando que eu pagava. Não sei Vossa Excelência, mas eu não ouvi ele falando. Porque não dele. Ele nos chamou ali e falou assim, eu não vou assumir porque eu não fiz. Eu não vou assumir porque eu não dei facada. Ele virou para nós e falou assim, doutor, eu não aceito ir lá e falar que eu fiz. Ele virou para nós e falou. Quando ele questionou, o advogado dele questionou, o senhor foi lá para poder separar? Sim. Porque esse foi o sentido do depoimento da esposa dele, do filho dele, e eles falaram. Ele foi o tempo todo, a posição dele era de apaziguador. Meu Deus, não vamos?
Ó, por favor, desde o primeiro momento, com a arma na cabeça do filho. Santana, pelo amor de Deus, porque ele não tinha nenhum problema com o Santana. Então a posição dele era o tempo todo de apaziguador. Quando ele desceu para apaziguar a situação. E ali ficou. Você vê que quando ele vai falar, e aí você esfaqueou, doutor, eu caí lá em cima e tirei a faca. Foi porque ele não estava alinhado com o advogado dele, com a devida lei, ao trabalho do colega. Não estava. O colega realmente achou mais provável que talvez seria interessante trabalhar. Olha, ele assumiu que deu a facada e tudo mais. Talvez, não sei a linha de raciocínio do colega, e claro, se ele tivesse que ir no plenário, poderíamos nos esclarecer qual seria a estratégia deles. Mas fato é que, eu conversar com esse homem ali agora, eu antes de vir para o plenário, eu fui lá dentro e falei, moço, e aí, qual é a situação? Doutor, eu não fiz. E o que me tranquiliza sustentar a negativa de autoria é porque eu venho aqui e peço sempre que a justiça divina seja feita em detrimento da justiça dos homens. Porque eu sei que a justiça dos homens é falha. Então, se vossas excelências soberanas que são, reconhecerem que ele não fez, vossas excelências são soberanas. E aí eu falo. Eu venho aqui e falo, Samuel, e falei com ele, mas de onde é que nós vamos sustentar essa situação? Ô, doutor, olha o depoimento que tem aí. Em dado momento, página, folhas 339, em dado momento, Sidney disse, olha ele aqui, quando chegou ao local, deparou-se com Sidney com a perna furada e Santana cortado. O depoente tirou a faca de Santana, subiu com ela em mãos e colocou dentro do seu carro. Disse que não se lembra onde desferiu golpes contra Santana, tampouco quantos foram. Lembra apenas que quando chegou no local indicado pelo Correio, Santana e Sidney estavam atracados. Eu falei com ele, como que eu vou sustentar uma negativa de autoria sem que com seu depoimento aqui? E aí eu venho, o depoimento dele em delegacia, que Sidney chegou no local alguns minutos depois, oportunidade em que ele e o interrogado decidiram ir ao encontro de José Ornélio para conversarem sobre o ocorrido, quando se deu início a uma discussão. Que a discussão evoluiu para uma luta corporal entre o interrogado, seu amigo Sidney e José Ornélio. Que José Ornélio tentou golpear o interrogado com uma faca, contudo não lhe acertando, mas lesionou seu amigo Sidney, ferindo com referido objeto. Que em certo momento da luta, a qual não sabe descrever com precisão, tomaram a faca de José Ornélio e lhe desferiram alguns golpes. Que não sabe quantos golpes cada um desferiu em desfavor de José Ornélio. Falei, como você me fala que você vai sustentar uma negativa de autoria, sendo que os depoimentos que precedem, você está lá falando que você disse. Doutor, eu não disse. Eu questionei ele, falei, quem colocou aqui? Doutor, eu não disse isso. Em momento algum eu assumi a autoria. Falei, rapaz, você me coloca numa situação difícil, cai daqui. Falei, como que eu vou lá diante do jurado? Doutor, é a verdade, é o que eu tenho, eu não fiz. E aí o que eu acho interessante é porque eu venho e trago a negativa de autoria. E falo com Vossa Excelência com convicção porque eu acredito nele. Inclusive, eu peço para que Vossa Excelência também acredite. Sob pena de hoje, nós é réu. Quando senta nesse banco, a palavra, se vale 10, no banco vale 1 de peso. Porque é réu. Mas esse é um julgamento do STJ, recurso especial 2.037.491, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que subiu esse recurso. E aí, o ministro Rogério Schietti fala a seguinte situação aqui, ó, sobre o valor da palavra do réu. Para o que importa a análise do presente caso, são oportunas as reflexões relativas às chamadas injustiças epistêmicas. Conforme nos ensinam os estudiosos, sociedades marcadas por preconceitos identitários, como, aliás, é o caso da sociedade brasileira, acabam por apresentar trocas comunicativas injustas. Por vezes, a pessoa deixa de ser considerada enquanto sujeito capaz de conhecer o mundo adequadamente pelo simples fato de ser quem é.
vagabundo, está sentado no banco dos réus. Veio para São Paulo do Nordeste para arrumar problema aqui. Olha o nosso preconceito. Esse é o preconceito que rege nossa sociedade. Ainda fala. Negros em sociedades racistas, mulheres e pessoas LGBTQIA+, em sociedades machistas, pessoas com deficiência em sociedades capacitistas, são alguns dos exemplos de vítimas sistemáticas de injustiça epistêmica testemunhal. Ou seja, você e sua palavra não vale nada para mim. Pode ser que Vossa Excelência pense assim, mas eu não penso. Eu dou valor à palavra dele. E eu sei por quê. Quando eu vi essa reação dele ali, ele perguntado pelo próprio advogado, e aí se agiu ou não agiu, o juiz interviu para o doutor, ele falou que só caiu em cima. E eu acredito, porque eles estavam no escuro, no meio daquela confusão, e ele caiu em cima. Porque o tempo todo ele queria ele dar uma frase. Essa era a postura dele, e essa é a posição primordial da defesa. Então, por que eu estou sustentando tudo isso? Porque Vossas Excelências vão nos quesitos, o primeiro quesito, o corpo caído em chão, a materialidade, sim, a materialidade. Essa é uma tese muito controversa entre acusação e defesa. Quanto à autoria, nós, advogados do Fernando, como tese principal, vinda da boca dele, nós sustentamos a negativa de autoria. Então, Vossas Excelências, ao votarem o segundo quesito, eu peço para que Vossas Excelências questionadas, o José Fernando foi autor das facadas que vitimaram o Santana, o José Ornélio, não. Que Vossas Excelências votem não. Essa é a tese principal da lei. E aí, Samuel, o que mais que você tem para nos convencer que não foi ele? Aí eu peço iluminação a Deus. E eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Comprei um produto no Mercado Livre, meu filho. Comprei, mas não chegou. Aí você abre uma reclamação no Mercado Livre. Algum de vocês pode passar por isso. Tira uma foto do produto e mostra e fundamenta o seu pedido. Como que eu comprei, não recebi, e vou tirar uma foto para mostrar no Mercado Livre que eu não recebi isso. Saquei do meu celular, coloquei a mão assim e tirei uma foto. E mandei dessa maneira para o Mercado Livre. Aqui. Fiz a foto que eu não recebi, porque se eu tivesse recebido, o produto estava em minha mão. Não recebi. A mesma coisa é a negativa de autoria. Como que eu venho aqui e falo, você não fez? Como que eu provo algo que alguém não fez, doutor? Agora, a quem cabe provar, conforme nós lemos aqui no Código de Processo Penal, no Código de Processo Penal comentado, né, de Aurélio Obchur, cabe a acusação. E as testemunhas que a acusação tem, todas falam assim: o que aconteceu ali embaixo, não sei o que aconteceu. Embora a dona Mariana, claro, ela é uma mãe violentada, mas aqui o filho está no banco do zero. Ela não quer ver o filho julgado e condenado. Embora eu reconheça completamente a legitimidade da ação dele. Sidney, deixa eu te falar. Antes você hoje aqui julgar por 7 do que há 2 anos atrás carregado por 6. Porque hoje você está aqui para ser julgado. Porque você agiu na legítima defesa de sua mãe. E eu achei interessante uma reflexão que foi feita aqui. Quem vai atrás de um homem armado, correr atrás de um homem armado para defender, ali, ó, policiais e militares, não tem nada com um desconhecido que liga para o 190 e fala assim: que roubado aqui. O cara está armado de fuzil. Eles entram na viatura e vão. Vão com base no juramento que fizeram, de servir e proteger a sociedade. Então é isso. E muito mais do que eu servir e proteger a sociedade, é você servir e proteger uma mãe. Uma mãe que vive em uma violência doméstica. Uma mãe que estava com a faca no pescoço para ser morta e um revólver na outra.
que falou em delegacia que tomaria 2 tiros na cabeça porque ele afirmou assim. Então, tem motivo mais legítimo de agir dessa maneira? Mas ela, depois, ao ser questionada por doutor Caio, vira e fala assim, mas Mariana, a senhora viu, assim, de maneira muito objetiva, a senhora viu o que aconteceu lá embaixo? Não, não viu. Nem ela, nem nenhuma das testemunhas. E fato é que aqui eu não estou jogando pedra em ninguém. Fato é que o depoimento do Sidney e o próprio depoimento do Fernando Eli, vocês veem que eles ficam assim, cara, porque aconteceu lá embaixo. E eu acredito no que o Fernando falou, porque ele me falou com muita convicção. Eu não fiz e não aceito uma outra coisa. Vou lá. Eu confio nisso. E eu abri o olho dele. Eu falei com ele, falei, Deus sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos corações. Então ele sabe o que passa dentro do seu coração. Os dois ali sabem o que aconteceu ali embaixo. Mas ninguém. Quem falar aqui é conjectura, porque acha. Ah, foi ele, porque ele falou. Eu não vi falar da boca dele ali, não. Esses depoimentos aqui, colhidos em delegacia, eu quero que Vossa Excelência desafie a acusação, trazer a assinatura dele no depoimento. Não tem. O depoimento foi dado em delegacia e não tem a assinatura dele no documento. Inclusive, os depoimentos dados em delegacia, por vezes, é usado um vocabulário, claramente, não são as partes que estão falando. Daí eu aqui na sua humildade, deu seu depoimento, a gente bônus, e não sei o quê, com muita humildade. E tem palavreado no depoimento dela aqui, que é de uns segundos por isso, que falam de jurisprudência. Então eu coloco ali no papel. Não estou falando por mal. Vossa Excelência, se nós brincarmos aqui de telefone sem fio, a senhora começa contando uma história, chega outra aqui. Foi porque alguém agiu de má fé? Não foi. Porque cada um de nós tem uma metodologia de contar a história. E hoje o que chegou aqui foi isso. Contudo, ao ver a imagem dele ser questionado pelo próprio advogado, como é que foi a dinâmica das agressões? Ele trava, porque não pode. A mesma coisa eu faria aqui, se eu viesse para defender alguma outra coisa. Ele não ia aceitar. Então eu tenho convicção que lá no segundo que quando Vossa Excelência perguntar se José Fernando assim agindo, né, provocou a morte, ele foi autor das facadas que levou à morte do Rivel, né? Vossa Excelência vai ajudar. Não. O segundo quesito. Acho interessante aqui, alguns pontos controvertidos aqui, que são levantados assim. A arma. Cadê a arma? Nós estamos falando de um revólver 38. Revólver 38 é diferente daquela pistola que eles estão usando ali, porque aquela pistola, quando ela efetua um disparo, ela ejeta um projétil. Projétil não, a cápsula. Então o projétil, ele vai. Então, seria quase uma missão impossível procurar uma agulha no pareiro, que eles sempre falam aqui, né? Ah, não foi encontrado vestígios de projétil, de disparo de arma de fogo. Esquecem que nós estamos falando de um revólver calibre 38, que não ejeta a cápsula. Fica dentro. E outra. Cadê a arma? Cadê a arma? A coisa mais fácil do mundo é você sumir com a arma. A arma sumiu. Quantos eu já corri atrás? Na cidade de Carlos Chagas, lá em Minas Gerais, nos meus 6 anos e meio, correndo atrás para poder pegar. E quando o cara chega, sumiu a arma. E nós vimos aqui, com a devida vênia ao trabalho da Polícia Militar, o que foi o depoimento do soldado aqui, questionado. O doutor promotor até achou estranho. Olha, deixa eu te falar, como é que foram as buscas lá, os vestígios? Doutor, vestígio que procura é a perícia. Depois, o doutor realmente apertou ele no trabalho, ele não, nós fizemos umas buscas e tal. Mas eu, quando era uma ocorrência de arma de fogo, meu amigo, eu me virava. Por quê? Lá no população também, não sei como que é o trabalho dos senhores, o comandante dos senhores, mas o meu era pelo menos um dia de folga por arma apreendida.
Porque hoje o Estado rege pelo princípio da eficiência. Então todo mundo tem que bater meta. O doutor ele tem que sentenciar, o outro tem que relatar, o policial não pode deixar que os roubos aconteçam. Se o roubo acontecer, tem que ter a TRI, taxa de repressão imediata. O roubo aconteceu, mas eu perdi o autor. Então todo mundo rege por estatística hoje no serviço público. Então, uma arma de fogo em um lugar desse, eu ia correr e ia virar, cabeça para baixo, para poder encontrar essa arma de fogo. O que certamente não foi feito, e essa arma não foi encontrada. Mas aí, foi trazido aqui um depoimento, que, embora tecnicamente o doutor Tiago falou, que o cara não era testemunha mesmo, testemunha no que diz respeito a ser submetido ao contraditório e à arma da defesa, mas também ele não é informante, porque informante é aquele que não presta compromisso. Mas fato é que ele é um indício de prova. Ele aponta para um caminho. Ele foi questionado. Não por ninguém da defesa, não por algum parente, mas pelo delegado de polícia que estava no campo dele. Falou, como é que foi aquela noite? Realmente eu acordei com um disparo de arma de fogo. Isso aqui não é invenção de parente, de médico, de filho, de menino, não é. E outra, desde o primeiro momento, a versão era unânime. A Polícia Militar do Estado de São Paulo deslocou até aquele endereço em busca de uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Não era uma simples ocorrência de desinteligência, como vimos ali. E algumas coisas breves aqui. O depoimento tanto da policial Lívia quanto do João Pedro, e eu acredito que foi mais ou menos extraído ali do REDS, do BO, né, quando de ocorrência, fala que a chamada, eles foram acionados pelo COCOM para atender uma ocorrência de desinteligência. Desinteligência quer dizer briga. E disparo de arma de fogo. Ou seja, briga e disparo de arma de fogo, algo que é falar desde o chamado da ocorrência. Então, não é a intenção da defesa que traz esse contexto. E aí, tem um ponto aqui que fala assim, a equipe policial se deslocou, então, para a residência para a qual foi solicitada a presença da Polícia Militar. E lá, chegando no corredor que dá acesso aos imóveis lá existentes, constataram bastante marcas de sangue pelo chão e pelas paredes. Pelo chão, alguém está machucado e está brigando. Mas pelo chão e pelas paredes, algo aconteceu ali, que não é a normalidade de alguém estar simplesmente ferido incorreto. Então, há sim indícios de que tudo isso aqui ocorreu, tudo que é suscitado, da confusão, das brigas. E aí, é interessante porque fala assim, ó, até o momento não foi localizado, e os policiais não encontraram projéteis deflagrados no local. Como eu disse, projétil é aquilo que está na ponta da munição. Então, ela é ejetada a uma velocidade de, salvo melhor, de 300 e tantos metros por segundo. Então, você imagina isso aqui, ó, em um segundo ela já andou 300 metros e está longe. Então, seria quase impossível localizarmos esses projéteis ali. E em relação à ejeção da cápsula, aí isso sim, quando nós chegamos no lugar em que foi utilizada uma pistola, aí a gente encontra uma cápsula ali, uma cápsula aqui. Mas como a dona Mariana falou aqui, a arma utilizada por ele é uma revólver. Inclusive a esposa do Sidney também fala, ela enviou foto para mim de um revólver pequeno. Então não é invenção da defesa. Encerrei a evidência. A tese que eu acredito, a tese do delineamento fático, trazido por ele, parte, e que eu tenho que acreditar nele, sob pena de praticar uma violência extrema. Eu encerrei. Aqui, no segundo quesito, Vossas Excelências vão julgar. Fernando foi autor dos disparos? Ou foi autor das facadas que vitimou o José Onério? Não fui. Mas agora, eu vou fazer um adendo em 15 minutos que eu tenho. Em 15 minutos que eu tenho, Excelência, eu vou considerar que o delineamento fático trazido pela acusação, ele é real. Dentro do que a acusação sustenta. Ele entrou
houve a confusão lá fora, ele entrou junto com o Sidney, e aí vai ali embaixo e dá as facadas. Foi isso que aconteceu? Não ficou. Mas é isso que a acusação lá. Mas pegando o delineamento trazer pela acusação, olha aqui, por que eu falo da acusação? Olha o que está aqui na própria denúncia. A denúncia é uma alegação aqui, deixa eu só ver. Do Ministério Público. Então, vocês se quiserem tomar uma aguinha, quer seguir um cafezinho, pessoal, e cai, por favor, para poder, porque é 15 minutos de gás. Olha aqui. Folha 107. Folha 107. Aí nós estamos falando aqui uma peça da acusação aqui. Em salvo melhor juízo foi a alegação final para a pronúncia. Apurou-se. Vou contar a história do Ministério. Não necessariamente o doutor Enzo aqui. Mas é o que está aqui no papel. Vou contar a história do papel. Apurou-se que no dia dos fatos o denunciado José Fernando deu uma carona para Mariana, mãe do denunciado civil. Quem está escrevendo aqui é o Ministério. Apurou-se, ou seja, é os fatos que ele está trazendo. Mas chegaram no local, ambos teriam sido ameaçados por a vítima. Ou seja, nós temos um contexto de ameaça. Esse delineamento faz com o Ministério Público que traz. Eles foram ameaçados. E realmente foi. Isso independente da questão de ter dado as facadas ou não. Vimos aqui o depoimento de todos. José Ornetti sai e aponta a arma, transtornado, como ninguém nunca tinha visto. Diante disso, José Fernando ligou para Sidney, relatando o ocorrido, e tendo ele para lá se dirigido. Sidney correu para lá. Ambos deliberaram matar José Ornetti em virtude da desavença ocorrida momentos antes. Ou seja, segundo a acusação aqui, eles falaram, vamos lá embaixo, nós vamos matar esse cara. Sendo assim, os denunciados invadiram a residência da vítima. Momento em que surpreenderam Mariana ferida. Mariana ferida. Ela foi rasgada a mão com uma arma branca. E José Ornélio já se evadindo do local. Os denunciados então saíram em perseguição à vítima e conseguiram alcançar e dominá-la, passando a desferir violentos golpes de faca e matando. Esse é o cenário brasileiro aqui. Agora vamos aos motivos. Por que eu falo aos motivos? Excelência, vou só mostrar aqui uma foto, rapidinho, fazer uma breve. Isso aqui eu digitei agora na inteligência artificial, viu, doutor? Digitei agora aqui, ó. Davi segurando a cabeça de Golias. Não tem relação com o sol. Davi segurando a cabeça de Golias. Se Vossa Excelência depararem com uma imagem dessa aqui, como é que Vossa Excelência reage? Fala assim, nossa, pelo amor de Deus, como é que esse menino foi tão cruel de fazer isso? Mas aí, se eu não contar a história que está lá em Samuel 17, Vossas Excelências vão achar que esse menino aqui é um cruel, é um louco. Mas só que lá em Samuel 17, conta que esse cara que está com a cabeça cortada, olha o que ele fez. Ele foi diante do povo de Israel e falou assim, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do meu Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontas. E aí vem cá embaixo no versículo 51. Pelo que correu Davi, depois que ele lançou a arma, isso aí todo mundo conhece, embaixo, bate a pedra na cabeça, o gigante cai e Davi. Pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiu. Ou seja, Davi pegou e levantou a cabeça. Está aqui. Mas se eu só mostro para Vossa Excelência dessa imagem, o que Vossa Excelência vai falar? Eu não entendi nada. Esse cara aí não morreu, cruel, degolou, decapitou. Mas por que eu tenho que contar o contexto? O contexto de violência doméstica daquela mulher vivia. O contexto de que um filho foi colocar uma arma na cabeça
E o cara sai, atravessa a casa. Eu estou contando a história que há acusação contra. Porque está escrito aqui. Foi ameaçado, tal. Mas não foi assim. Eu estou pedindo a negativa de autoria. Mas eu estou contando como se as excelências acreditassem nessa versão que foi trazida aqui. E aí me diz, o amigo que colocou ele no emprego 5 anos, passa correndo e vai atrás de um homem armado, como um bom amigo, o filho até falou, como um bom amigo, meu pai foi atrás. Eles em choque. O filho e a esposa em choque, ligando para a polícia. Correram, chegaram lá, depararam com um cara que tinha acabado de colocar a faca no pescoço da mãe, que veio bater um papo, e estavam festejando durante todo o domingo. Imagina uma pessoa querida. Se o policial militar, que não conhece ninguém, vai lá e abre uma chamada e corre atrás, e eventualmente até bater uma pessoa com alguém que ele desconhece, imagina alguém que tem uma amiga, um filho que foi ameaçado, que foi colocado em risco, agindo. Ele age mediante violência emocional logo após a injusta provocação da vítima. E outro, um erro que sempre eu vejo nos plenários. Todos fecham os olhos propositalmente, né? Porque até um advogado aqui, quando leu o artigo 25 para Vossa Excelência, não leu por zero. Leu por parte. Cadê o... tá. Olha o que diz o artigo 25, que foi lido por parte, propositalmente para Vossa Excelência. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. Alguém que lá em cima, com todas essas pessoas, ameaçou e apontou arma, desce destemidamente, bota uma faca no pescoço de uma mulher, coloca uma arma na cabeça da mulher, vai dar 2 tiros. Por que impediria ele de, quando o filho e o amigo entram dentro da casa, ter meia volta e, na covardia, mata Sidney e mata Fernando com a arma que ele tinha em mãos? Então, por uma legítima defesa de uma agressão iminente, porque, igual nós vimos, realmente não tinha agressão atual, porque o José Fernandes ele fala mesmo, eu não fui agredido. Mas ele caiu naquele bolo, tudo escuro. Imagina, Vossa Excelência, lutando agora, não pela vida alheia, mas lutando por sua vida, naquele contexto tudo escuro, naquele lugar, naquele cortiço que Vossas Excelências viram lá, naquele fundo de quintal. Mas foram lá porque queriam, foram lá porque sabiam. José Ornella era um homem de sangue, ele poderia voltar. Então tinha nas costas deles, enquanto eles davam a assistência a Mariana, que estava com a mão cortada, ou então matar a própria Mariana depois. E como eu disse, ainda bem que hoje vocês estão sendo julgados por 7 e não carregados por 6. Quando eu recebi minha arma do coronel, quando eu formei na polícia, ele falou, vocês estão recebendo essa arma aqui. Sejam julgados por 7, mas não sejam carregados por 6. Porque muitas vezes o policial não age por medo. E o malandro vai lá e mata o policial. Porque o policial tem medo de usar arma. Mas é melhor sentar ali do que ser velado. E eles poderiam sim estar sendo velados. Porque José Ornella era um homem destemido. Samuel, você falou, mas cadê a moderação? Terminando, viu, doutor? Guilherme Soldanucci. A moderação dos meios na legítima defesa não precisa ser matemática. Normalmente, quando demonstrado que o réu tinha um dado meio de que a vítima, medo de que a vítima o matasse. Afinal, a vítima sempre portava um canivete. E foi ela quem me procurou, de forma ameaçadora, para tomar satisfações pelo desentendimento anterior. Agravo regimental no Aresp 1.791.365 do Mato Grosso, trazido como exemplo pelo Guilherme de Souza Nunes. Moderação não é uma operação matemática. É só quem está dentro para saber o que é moderação. Para finalizar, só para Vossa Excelência. Eu, uma vez,
numa ocorrência, deparei com uma ocorrência de troca de tiro com os caras, lá em Carlos Jardim, na cidade que eu trabalhava. Eu dei 50 tiros de fuzil trocando tiro com esses caras. 50 tiros de fuzil. Se vocês excelências virem um cara, tem que falar, policial deu 50 tiros de fuzil. Fala, cruel, policial cruel. Depois dos 50 tiros, 2 pegaram, um no fêmur, outro debaixo do pulmão. O pulmão do cara saiu para fora, só correndo, graças a Deus, não morreu. Esse não morreu. Esse não morreu. Outro exemplo. Porque também meu amigo também combateu o outro. Estava com a submetralhadora, 18 disparos. E aí a arma dele travou. E quem segurou foi eu, nos 50. Então, enquanto esse que caiu, um tiro no fêmur e um tiro debaixo do pulmão, não parou de atirar contra nós da guarnição, eu não cessei os disparos. Então você imagina esses homens dentro desse alinhamento fático, lutando pela própria vida num lugar escuro. O Sidney já tinha tomado uma facada, ele com mais motivo ainda para poder ter medo de levantar. E eu não duvido nada da roupa do José Orneto estar baixa, porque eventualmente o policial pode ter procurado uma arma na roupa dele. Porque é comum. O cara vai correr, coloca aqui, e a arma cai aqui para dentro, da cueca cai aqui para dentro. Então eu não duvido, porque se levantar uma hipótese de o que os dois, naquele momento, fez, de ter tirado a roupa do José Orneto, foi um absurdo. Ventilar isso aqui para Vossa Excelência chega a beirar a irresponsabilidade, completamente fora do contexto. Então, Excelência, com base nisso, se vencidos formos na tese principal da negativa da autonomia, Vossas Excelências têm sim a capacidade de, no terceiro quesito, perguntar: o jurado absolve o réu? Responder sim, o jurado absolve o réu. Por que, Sandra? Porque foi legítimo defesa conforme o delineamento trazido pela apuração? Porque se eu estivesse no lugar deles, antes ele do que eu, antes ele do que a minha mãe, antes ele do que a minha mulher, antes ele do que meu filho. Então, Vossa Excelência pode sim, fazer um exercício de empatia e falar. E é por isso que é um ser humano que está aí, trazido no meio do povo, e não um técnico que passou uma prova extremamente difícil para sentar naquela cadeira. Porque Vossas Excelências podem sim hoje se colocar no lugar do réu e falar assim: eu teria agido da mesma maneira. E Vossa Excelência, de maneira legítima, pode, por íntima convicção, falar: eu acho. Doutor, tem só mais 2 minutos, só vou passar aqui só mais uma situação. Ó. Fernando Capuz, promotor de justiça também. Recurso que dificultou a defesa do ofendido. Vale se vencidos formos, porque Vossas Excelências são soberanas, e eu respeito Vossas Excelências. Se chegarmos até as qualificadoras, que Vossas Excelências não reconheçam as qualificadoras, que aumentam demasiadamente a pena do réu. Porque nessa hipótese não cabem as qualificadoras. Vale salientar que a insídia sempre deve estar presente no recurso empregado pelo agente. Dessa forma, não se configurará a traição se a vítima tiver conhecimento do propósito. Ah, não é essa parte, não é isso, não. Desculpa. Ah. Não, meio cruel, né? Eu marquei. Meio cruel. Os tribunais têm decidido que a qualificadora do meio cruel somente pode ser admitida na hipótese em que o agente age por puro sadismo, com nítido propósito de prolongar o sofrimento da vítima. Excelências, embora eles, até o próprio fato de Vossas Excelências reconhecerem a injusta provocação da vítima e a animosidade deles, retiram isso aqui, porque, como vimos, é exigido deles a frieza de pensar: vou fazê-lo sofrer. Vou fazê-lo sofrer. E dentro daquele contexto, em que tudo aconteceu em fração de minutos ali, nós não
podemos enquadrar nessa hipótese do meio cruel. E em relação ao recurso que disputou a defesa do ofendido, eu tenho. Aqui. Aqui, é o que eu queria falar com vocês. Não há surpresa se, por exemplo, o crime foi precedido de discussões, se precedido de anteriores brigas, se houver ameaças anteriores, se houver desentendimentos anteriores. O que tem na ocorrência? Ocorrência de desentendimento, de desinteligência. Havia uma briga anterior e o próprio promotor de justiça sustenta, fala assim, eu não consigo sustentar um recurso de confundido, porque aqui havia uma briga prévia. Então eu não consigo falar, ele foi surpreendido, porque não foi. Então não há meio cruel, também vou pesquisar aí, porque nós vamos voltar para a trégua, não há meio cruel quando há reiteração de golpes. Eu vou mostrar para vocês isso, a doutrina mostra isso. Não há recurso que dificultou a defesa do ofendido por superioridade de armas. E volta aqui, porque eram dois. Não há, e eu vou mostrar para vocês isso. Então, nós nos vemos daqui a pouco. Obrigado. Então, só os quesitos. Vamos lembrar, quesito 1, se quiser depois guardar, anota na mente. Quesito 1, a materialidade? Sim. Quesito 2, autoria? Não. Não. Sim, não. Sim, não. Sim, não, sim. Sim para a materialidade, não para a autoria. E se absolve o réu? Sim. Espero não chegar no terceiro. Mas se chegar, é sim. Muito obrigado. Suspende o tempo para mim. Pode acompanhar, por favor, essa.